A gente começa falando a respeito dessa família de Tanabi, que está inconformada com a morte de um jovem de apenas 21 anos. Ele tinha diabetes do tipo 1 e foi diagnosticado com Covid-19, que desencadeou uma pneumonia. O rapaz ficou 26 horas aguardando a disponibilização de um leito em um hospital com capacidade para atendê-lo, mas não resistiu. A vaga só foi autorizada depois da morte dele. Veja só. As lágrimas são de uma mãe que tem plena convicção de que o filho poderia estar vivo se tivesse sido transferido a tempo para um leito hospitalar especializado. Meu filho estaria vivo, eu estaria olhando para o rosto do meu filho. Eu teria com meu filho hoje. Claro que eu teria com ele. Eu estaria com ele, com o meu amor, com o meu amigo, com o meu tudo. Ele estaria vivo. Eu não, sabe, esse cross, esse negócio aí, né, que diz que mudou agora mais, mudou mais. Porque parece que só muda para pior essa coisa. Se esse cross não tivesse feito isso, que eu não sei quem, né, acho que é o governo que é responsável por isso. Eu acho que eu nunca vou poder ficar frente a frente com o governador. Mas se eu ficasse frente a frente com ele, eu ia perguntar para ele se fosse teu filho, estava vivo. Porque você ia bulinar o sistema, né? Mas nós, nosso povo cidadão, trabalhador, a gente não pode bulinar o sistema. Mas se fosse o filho de quem comanda isso daí, ele ia bulinar o sistema. Meu filho ia estar vivo. O estudante Thales Cunha, de 21 anos, morreu à espera de transferência. Ele foi internado na Santa Casa de Tanabi, mas por causa dos poucos recursos, foi recomendado que o paciente fosse levado para o hospital de base em Rio Preto. Uma resposta que só chegou 26 horas após o primeiro pedido feito à Central de Regulação de Vagas. O Thales começou a passar mal no último dia 21. Durante aquela noite de madrugada, a mãe notou muitos espirros, uma tosse frequente. Os dois dormiram no mesmo quarto, foi ela que percebeu. E uma das queixas do rapaz é que quando ele espirrava, notava a presença de sangue. A mãe ficou muito preocupada e, obviamente, veio até aqui a Santa Casa em busca de diagnóstico. O médico plantonista, naquele dia, receitou, mesmo diante desse quadro bastante grave, um xarope para tosse. Ele voltou para a casa da família, até teve uma certa melhora, mas 4 horas depois o quadro se agravou demais e a mãe voltou mais uma vez e exigiu que a equipe médica fizesse exames de imagem para verificar como estava a parte respiratória. Foi então que um outro médico suspeitou da possibilidade de pneumonia. Ele foi internado e a cada hora que se passava o quadro dele se agravava ainda mais. Foi recomendada uma transferência urgente, ele precisava de um leito especializado com equipamentos próprios. A família passou horas angustiantes à espera dessa transferência, que só foi autorizada quando os médicos registraram o óbito. A irmã teve acesso aos pedidos feitos à CROSS, que é o órgão responsável pelas transferências. No documento, o médico detalha a necessidade de remoção. O paciente apresenta dor torácica, diabetes, baixa saturação e destaca que se trata de um caso grave, mas que por ser um jovem deve apresentar boa recuperação se tratado adequadamente. A observação foi feita às 17 horas e 53 minutos. Ela conta que o HB alegou superlotação. A equipe da Santa Casa de Tanabi ainda tentou transferência para outros hospitais, mas todos os pedidos foram negados. A família chegou a procurar até a prefeitura para tentar agilizar a transferência. A gente sente revolta, indignação, porque não é um favor. O poder público não me faz um favor todos os dias. Nós pagamos nossos impostos todos os dias. E quando nós procuramos o prefeito e o vice-prefeito, e eu falo para ele, e ele me pergunta de quem é a culpa. Eu digo do poder público, e você faz parte dessa culpa. Porque o nosso dinheiro público tem que ser investido em saúde pública. E ele diz que não tem nada a ver, me desmerecendo até. É revoltante, é revoltante. Diante das negativas de transferência, Thales não resistiu. Às 18 horas e 38 minutos do dia 22, ele morreu. O paciente foi a óbito. Sete minutos depois, meu irmão morreu. O Cross não teve a decência de olhar no sistema, que fazia 7 minutos que ele estava morto. Curiosamente, 7 minutos após o óbito ser confirmado, a Central de Vagas autorizou a transferência de Thales. Às 18 horas e 45 minutos,
o CROSS avisa que a vaga que o paciente foi aceita em São José do Rio Preto, que era para o paciente ir de UTI. De certo, eles queriam levar o cadáver do meu irmão dentro da UTI. Eu acho que eles quiseram sapatear na minha dor. Sapatear na dor de uma vida, de uma mãe. Você entendeu? Aí morreu, agora a vaga vamos sair a vaga, porque abafa o sistema. Você entendeu? É uma família pobre. Talvez seja até um jovem negro, né? Um jovem negro, né? Só que aqui em Tanabi tá todo mundo indignado. Você entendeu? A Zona Norte, os amigos dele tá tudo indignado. Porque para nós não tem cor, né? Nós somos todos ser humano. E eu amo ter a minha cor. Por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? Para que nenhuma mãe mais passe isso que eu passei. Você entendeu? Isso daí foi sapatear na dor. Sapatear na dor. Porque se não tinha há 20 minutos atrás, há 21 minutos depois tinha. Embora o rapaz tenha testado positivo para a Covid-19 ao longo do período de internação, não foram feitos outros exames para saber a real causa da morte. No atestado de óbito do meu irmão só consta o Covid. Mediante a todos os fatos que nos foram relatados, todos os exames que foram colhidos e anexados no CROSS, quando eles disseram para minha mãe que ele testou positivo de Covid, o doutor Danilo pediu para fazer, eles negaram por causa da Covid. Eles negaram, não fizeram a autópsia do meu irmão. E o que a gente fica aqui mais revoltado ainda é de saber, será que aconteceu isso por ser o rapaz de uma família simples, sem condições? Será que se fosse o filho de alguém conhecido, alguém poderoso da cidade, aconteceria a mesma coisa? Não é verdade? Eu fico revoltado. Eu tenho certeza que você de casa também. E o que a gente quer é consertar o sistema, para que não haja diferença de condição financeira, de raça. Não é verdade? Não pode existir diferença. Todos nós somos iguais perante a lei. Então o atendimento tem que ser feito de forma digna. Não é um número, é uma vida. Você viu ali uma mãe chorando a falta do seu filho, isso daí é que mais revolta a gente. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o paciente foi inserido na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS, como caso leve pelo serviço de origem e, após a piora do quadro clínico, o paciente necessitava de serviço referenciado para casos de Covid-19. A transferência depende de estabilidade no quadro clínico e ausência de infecções para que o deslocamento a outro serviço de saúde seja seguro para o paciente. A CROSS não nega vagas, sendo apenas um serviço intermediário entre os serviços de origem e de referência e que funciona 24 horas por dia. O seu papel não é criar leitos, mas auxiliar na identificação de uma vaga no hospital mais próximo e capacitado a cuidar do caso, seja ele municipal, estadual ou filantrópico. Também entramos em contato com a Prefeitura de Tanabi, mas ainda não tivemos um retorno. E fica aí a pergunta da mãe, por que 20 minutos depois abriu a vaga? Por que não antes? Isso daí é revoltante, gente. E a gente não pode admitir isso. Nada vai trazer esse rapaz de volta. Mas essa nossa revolta e esse desabafo dessa mãe pode evitar que outras famílias também passem por isso. Porque serviço público de saúde é um serviço gratuito. Não é, a gente paga através dos nossos impostos. Então tem que ser feito um trabalho digno para tentar salvar vidas. A gente fica acompanhando esse caso, tá bom?